Fala, imigrantes, Maurício Oliveira, mais uma vez com vocês no canal Imigrantes de Valor. Meus amigos, hoje mais cedo eu coloquei um vídeo aí comentando sobre o debate, né, agora do segundo turno na Band entre o presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula. Meus amigos, eu comentei algumas questões ali importantes que eu analisei nesse debate. Só que eu queria ainda comentar com vocês, e por isso eu quero fazer agora esse vídeo também nessa reflexão da seguinte forma, que também nós possamos refletir juntos com tais objetivos. Lembrando do seguinte, de toda a estrutura política, ou também de toda a estrutura da comunicação, das grandes mídias, da mídia também manipulada, e que muitas vezes é por ela que nós temos notícias, nós temos algumas informações, então nós temos que tomar um grande cuidado. E analisando esse debate, pessoal, eu fiz mais algumas anotações aqui, eu quero compartilhar com vocês no sentido assim de conscientização como cidadãos, tá certo? Aqui em Portugal agora vai dar 6 horas da manhã, 20 para 6 da manhã. Então eu estava aqui vendo esse debate, fazendo algumas análises, pensando um pouco na história do nosso país, pensando nas coisas que aconteceram atrás e nas coisas que pode acontecer no futuro. É claro que hoje alguém pode até falar, mas você está longe, você está em outro país, mas eu ainda tenho meus pais, tenho meus familiares, meus amigos, o nosso povo, né, o nosso país também. Então nós precisamos pensar ainda mais agora na eleição, no próximo dia 30. Então esse vídeo aqui é para compartilhar com vocês uma ideia de reflexão, tá certo? Uma ideia de conscientização, porque hoje mais de 700 mil brasileiros, apenas os votantes também, né? Tinha um grande número de votantes também no exterior, ou melhor, tem. Então, assim, muitos brasileiros saem do país por algumas questões, mas eu tenho certeza que se o nosso país também tivesse uma outra estrutura, muitos de nós retornariam, ou até mesmo nem teria saído então do país. E observando, pessoal, esse debate aqui mais uma vez, diferente dos outros debates, como eu já comentei aí no vídeo anterior em relação aos debates do primeiro turno, nesse debate nós vemos aí os dois candidatos bem calmos até certo ponto, bem comedidos, controlados, né? Só que, olha só que interessante, meus amigos. Nós não podemos esquecer, como eu falei um pouco da mídia no começo, que o presidente Bolsonaro pegou o país totalmente quebrado, a corrupção desandou o nosso país. Somente a Petrobras foi mais de 900 bilhões de reais desviados. Então toda a estrutura política ali do governo, desde o primeiro mandato do Lula, o segundo, depois os dois mandatos da Dilma, ali aquele momento do Michel Temer também. Então nós vemos Bolsonaro agora assumir o país com uma situação bem difícil, né? Ele tinha muitas formas de se expressar que acabou atrapalhando ele em relação à população, mas nós vemos que a grande manipulação da mídia é muito complicada e é muito forte ainda no país contra o presidente. Então a gente vê que ele pega um país totalmente quebrado, logo depois já veio a questão da pandemia, tem agora essa questão do conflito aí entre Rússia e Ucrânia, então todo esse caos de inflação, os aumentos de preço no Brasil, então nós vemos que o presidente Bolsonaro pega o país totalmente quebrado. E agora com essa situação toda, depois que nós vemos o ex-presidente Lula passando esse processo de corrupção, sendo preso, aí toda a manipulação, toda é, estrutura ali política e de cenários ali, ou de personagens também que faz parte do grupo dos grupos, né, da direita, e que agora pega e tiram o ex-presidente Lula da cadeia, permitindo agora ele voltar aí a ser candidato a um tal presidente ainda do nosso país. Então nós vemos isso como é complicado,
E isso mostra, ou tem mostrado até então, que a corrupção, a deslealdade, ou ficar fora da lei, mesmo que seja por trás dos bastidores, ainda compensa para os ricos. Ou seja, aquela coisa antiga que a gente ouvia dizer sobre o crime do colarinho branco ainda é muito real, infelizmente, e para muitos ainda compensam. Porque de todos que foram investigados, alguns que foram presos, de tanto que roubaram, devolveram pouquíssimo para os cofres públicos. Então, nós vemos que a mídia só trabalha isso contra o presidente Bolsonaro. Só que o presidente Lula, principalmente agora no debate, ele mostra que por causa do Bolsonaro, o país parou de produzir. Então ele coloca uma ideia, ele coloca expressões ali diante da televisão, diante das pessoas que estão ouvindo, que essa paralisação do país, que é na mente dele, é por causa do Bolsonaro. Então deixou de produzir muitas coisas. E ele comenta também uma coisa muito séria, é quando ele fala que esse governo atual privatizou muitas empresas estatais. Ou seja, o objetivo do Lula e do PT e de muitos ali da esquerda é que as empresas continuem sendo estatais, simplesmente não para o benefício do país, mas simplesmente para a corrupção, para desenvolver, para continuar aquelas ações, aqueles grupos de corrupção, de desvio do dinheiro das empresas públicas. Então ele fala muito isso no debate também, ele acabou comentando isso, e junto essa questão das fake news, que o que se mais fala nisso é fake news, ou melhor, o que mais se fala hoje é sobre fake news, e o Lula deixa isso muito claro. É claro também que os dois candidatos, os dois partidos, os marqueteiros desses dois candidatos só falam também hoje em dia de fake news. É claro que hoje nós temos como buscar informações, nós temos como saber muitas coisas, mas o presidente Bolsonaro esteve ali no debate, como eu já disse no vídeo anterior, muito retraído no meu ponto de vista. Se saiu bem até certo ponto, falou muito bem, sim, mas no meu ponto de vista ele ficou meio nervoso, um pouco retraído, né? E aí nós vemos o Lula todo liso na linguagem brasileira, muito manipulador nas expressões faciais, também na fala dele, nas expressões verbais também no sentido da construção da ideia, das frases. E o Lula, que se tornou especialista em números, então em vários momentos ele fica falando de números e números e números. Então ele tenta convencer o, o cidadão que está vendo, nós que estamos assistindo o debate através dos números, inclusive o Bolsonaro e todo mundo que está ali. Então nós vemos essa questão nesse segundo vídeo, eu quero comentar isso. Então, o que acontece? Ele critica a questão da privatização da Petrobras, que chegou a dar um prejuízo de 900 bilhões de reais para o nosso país, né? Para os cofres públicos, então 900 bilhões de reais. Será que dá para imaginar quanto dinheiro é isso? E essa questão da fake news. Tanto que um dos objetivos do Lula, ou uma das ideias, ele tem deixado isso claro, que ele quer regular a mídia, ele quer regular os meios de comunicação, dizendo sempre por causa da fake news. Quais os países ou quais os governos que hoje regulam a mídia, que regulam os meios de comunicação? São todos países comunistas. E ele fala tanto da democracia, eles falam tanto da democracia, mas no final das contas eles não permitem a democracia realmente. Tudo para eles é mentira, não vale a pena, vai trazer prejuízo para o país. Agora, quem é que deu o maior prejuízo para o país nos últimos 20 anos? Quais os governos que deram prejuízos para o país nos últimos 20 anos? Então é muito importante nós pensarmos, pessoal, tomarmos um grande cuidado com o nosso voto, até porque também no debate ele sempre diz que ele criou tudo. Ele criou o PAC, ele criou também o orçamento participativo, ele criou universidades, ele criou penitenciárias, tudo ele coloca como criador, como criador, como criador.
Então nós temos que tomar um grande cuidado, até porque também, quando ele fala da questão do orçamento secreto, quando é perguntado ali também na questão do orçamento secreto, ele critica o orçamento secreto, fala que é algo errado do governo Bolsonaro, que teve corrupção, né? E ele entra agora que a ideia dele é criar o orçamento participativo. Embora ele caia numa contradição, porque ele fala que já tinha e que criou. Então fica um pouco complicado. E uma coisa que me chamou a atenção, pessoal, eu quero comentar ainda em um próximo vídeo, é que ele cita algumas vezes que já ganhou a eleição. Eu já ganhei a eleição, no dia 30 eu vou ser eleito e no dia 1º de janeiro eu vou começar a fazer tais coisas. Então isso é o que dá um pouco de receio, porque ele afirma algumas vezes, tá certo? E quando ele fala nessa questão do orçamento participativo, nós sabemos que os governos autoritários ou os governos manipulativos, ele coloca que vai envolver o povo no projeto, que vai disponibilizar e que vai dar atenção para o povo no projeto. Mas no final das contas, os governos autoritários manipulam as informações e depois dão a resposta dizendo que o povo escolheu, mas a resposta já estava programada por eles. E ele, inclusive, ele fala que dentro desse orçamento participativo, que foi um exemplo, inclusive, que a ONU pediu para que ele espalhasse pelo mundo, ensinasse outros países do mundo, divulgasse a outros países do mundo o orçamento participativo que era do governo dele, que ele pensa ainda em continuar utilizando. Ele ainda fala assim, na fala dele ele parece se contradizer, porque ele fala que já está pronto, ele gagueja um pouco e provavelmente ele vai pedir a opinião do povo. Se precisar mudar, ele vai pedir a opinião do povo. Quem pode acreditar nisso? Se precisar mudar, ele diz que está pronto, depois ele diz que se precisar mudar. Então nós precisamos tomar um grande cuidado. Qual é o governo autoritário, qual o governo comunista ao redor do mundo que pede a opinião do povo, que presta atenção na opinião do povo e que leva em conta a opinião do povo? Então, meus amigos, preste atenção, tome consciência e agora no nosso próximo dia 30, tanto dentro do Brasil como quem mora fora do Brasil, valorize seu voto, tá bom? Nos ajude aí, deixa o like e comenta aí o que te chamou a atenção nesses pontos aí e fala para mim se você também assistiu o debate, tá ok? Até o próximo vídeo.